capítulo 2, a partir do verso de número 18. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 2. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Preste bem atenção. Virão dias em que o noivo lhes será tirado. E então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perderão tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Deixa eu repetir. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Não feche a sua Bíblia. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que nós já estamos experimentando, ó Pai, nesse lugar. Obrigado, Deus, por essa atmosfera que nos renova, que nos impulsiona e que nos dá, ó Pai, esperança para continuar, ó Pai, a nossa luta do dia a dia. E agora, Deus, quando estamos diante da Tua palavra, nós te pedimos, ó Deus, que essa palavra ache lugar, ó Deus, nos recônditos do nosso coração, nos cantos, ó Deus, mais difíceis de ser acessado da nossa alma. E que cada um de nós possa sair daqui, ó Deus, transformado por essa palavra. Nessa hora, Deus, eu te peço, ó Deus, que Teu Espírito me conceda a unção, que conceda, ó Deus, clareza no falar, simplicidade no falar e autoridade, ó Deus, que só pode vir de Jesus. Que haja agora, ó Pai, espírito de iluminação. Fala conosco, ó Deus, porque os Teus servos ouvem. Em nome de Jesus, amém. O noivo chamado Jesus. Meus irmãos, todos nós já tivemos o privilégio e a grande oportunidade de conviver com pessoas que marcaram a nossa vida, que marcaram a nossa história, que deixaram uma marca que o tempo, de forma nenhuma, de maneira nenhuma e em condições nenhuma, vai tirar das nossas vidas. Porque essas pessoas foram e sempre serão importantes demais para nós, porque um dia elas marcaram a nossa vida. E quando nós nos lembramos dessas pessoas, quando nós, quem sabe, olhamos para trás e refletimos sobre a vida delas e o quanto elas abençoaram as nossas vidas, nós lembramos daqueles momentos de paz que era desfrutado na presença dessas pessoas. Nós lembramos dos momentos de alegria que nós vivenciamos junto delas, na presença delas, enquanto caminhávamos com elas. Mas quando nós também lembramos dessas pessoas, o nosso coração se enche, meus irmãos, daquela lembrança de esperança que só o olhar para aquelas pessoas trazia para a nossa alma e para o nosso coração. Porque essas pessoas marcaram as nossas vidas. Entretanto,
Infelizmente, hoje, talvez a gente não tenha mais essas pessoas em nossas vidas. E o fato de saber que nunca mais nós vamos estar com elas, vamos abraçá-las, vamos conviver com elas, gera o nosso coração saudade. Saudade daquele tempo bom. Saudade daquele tempo maravilhoso. Mas também gera o nosso coração tristeza. Porque parece que algo foi arrancado de nós, tirado de nós. Mas gera no nosso coração também choro. Aquele choro de saudade. Daqueles que de fato marcaram as nossas vidas. Esse texto que nós acabamos de ler, que nós acabamos de introduzir para esse sermão, mostra para nós o nosso Senhor Jesus Cristo, marcando a vida de pessoas, deixando as suas marcas que o tempo não conseguiu tirar, que o tempo não conseguiu apagar, que o tempo não conseguiu tragar da vida e da experiência dessas pessoas. E quando nós olhamos para esse texto, a pergunta que eu e você precisamos responder nessa noite é a seguinte: quais são as consequências de nós se relacionarmos ou não com um noivo chamado Jesus Cristo? Então, com a sua Bíblia aberta, considere comigo, por favor, aquilo que esse texto tem para nos dizer nessa noite. A primeira coisa que eu quero citar e trabalhar com os irmãos nessa noite é que uma vida sem conhecer o noivo produz em nós endurecimento. Note comigo o verso 18 e o verso 19. Esse verso vai mostrar para nós a continuidade daquilo que nós vimos domingo passado. Levi, aquele chamado Mateus, que havia sido transformado por Jesus, havia tido a oportunidade de caminhar com Jesus, ele abandonou tudo que a sua vida antes de encontrar Jesus concedeu para ele. E por alegria, por expectativa de uma nova vida, ele dá um banquete para os seus amigos, enche a sua casa para mostrar para as pessoas aquele que transformou a sua vida. Mas nesse banquete existiam pessoas que não estavam ali para celebrar com Levi, com Mateus, mas estavam ali para procurar falhas, defeitos, alguma coisa que Jesus fizesse que fosse de errado. E eles fizeram a seguinte pergunta: por que Jesus, esse rabino, esse profeta, esse que faz milagres, esse que cura pessoas, se assenta para comer com publicanos e pecadores? E Jesus deu a sua épica declaração dizendo que ele não veio para os justos, para os sãos, mas ele veio para os doentes. E agora eles, uma vez mais, se você notar no verso 18 e 19, chegam para os discípulos de Jesus e começam a questionar para que esses discípulos levem uma outra pergunta para Jesus. Por quê? Os discípulos de João Batista, os discípulos dos fariseus jejuam, e vocês e o seu mestre não jejuam. Eles sempre estavam procurando algum erro, alguma falha em Jesus. Nós precisamos entender, meus irmãos, quem está comigo, diga amém, que o jejum sempre foi uma prática bíblica. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, só existe um texto que estipula a prática obrigatória para o povo judeu sobre o jejum. Esse texto é Levítico, capítulo 16, que o povo deveria jejuar durante todo um dia, no dia da expiação ou no dia do Yom Kippur. Mas esses fariseus, como sempre, eles tentavam ir além daquilo que Deus havia colocado. E não bastava tão somente jejuar uma vez por ano, mas eles jejuavam toda segunda-feira e toda quinta-feira. Então, quem não fizesse como eles, parecido com eles, igual a eles, não eram santos. Não eram pessoas consagrados a Deus.
Mas os irmãos precisam entender que o fato deles viverem sem conhecer o noivo chamado Jesus, levou eles não a ser pessoas santas, não a ser pessoas consagradas, não a ser pessoas que tinham um relacionamento com Deus, mas levou eles a serem amantes de si mesmos, a ser pessoas que olhavam para o espelho e cantavam com grande estupro para si mesmo, pessoas que olhavam para si e achavam que elas eram melhor do que os outros. Em Lucas capítulo 18, verso 10 a 12, diz assim para nós, preste bem atenção. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O fato deles jejuar, o fato deles se consagrar, não era para se aproximar de Deus, era para ser cheios de si mesmos, para achar que eles de fato eram melhores do que as outras pessoas. Mas entenda uma coisa, meus irmãos, uma vida longe do noivo chamado Jesus Cristo só serve para nos tornar fiscais da vida alheia. Porque quando nós não temos um compromisso sério com Jesus, quando nós não temos uma vida de devoção a Jesus, porque, meus irmãos, entendam uma coisa: quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais noção nós teremos de quão pecadores nós somos. Quanto mais perto da luz a gente estiver, mais noção nós vamos ter da negritude do nosso coração. E se nós estamos próximos de Deus, próximos de Jesus, e vendo quão pecadores nós somos, nós não vamos ter tempo para olhar para a vida do outro. Nós não vamos ter tempo para analisar a vida do outro. Nós não vamos ter tempo para olhar para o pecado do outro, mas nós vamos prestar atenção nas nossas próprias vidas. Então, uma vida longe do noivo só serviu para eles se tornarem fiscais da vida alheia, querendo saber o que Jesus fez, o que Jesus deixou de fazer. Mas uma vida longe do noivo, entenda isso em nome de Jesus, pode transformar eu e você em pessoas sem misericórdia. Porque enquanto Jesus estava se assentando com pecadores, com pessoas que precisavam da graça de Deus, precisavam ouvir a palavra de Deus, eles também estavam ali. Mas não para trazer uma palavra, não para trazer algo que mudasse a vida daquelas pessoas, mas para tentar perceber nelas uma falha, um erro, um tropeço, e algo que eles pudessem acusá-lo. Obrigado, irmã. Mas note comigo, em segundo lugar, que uma vida com a ausência do noivo produz no meu e no seu coração esfriamento. Note comigo o verso de número 20, por favor. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Quando essa pergunta chegou para Jesus, Jesus quis deixar claro para aquelas pessoas que enquanto ele estava ali, não era o momento dele jejuar, nós vamos entender o porquê. Mas Jesus deixou claro que vai chegar um dia, vai chegar um momento em que ele seria retirado dos seus discípulos. E aí sim os seus discípulos iriam jejuar, iriam prantear, por causa da ausência do noivo. Jesus está fazendo uma referência à sua morte, à sua ascensão, quando, de forma corpórea, ele estaria longe dos seus discípulos. Mas Jesus estaria distante
por causa do pecado, para pagar o pecado de cada um de nós. E agora, olhando para as nossas vidas, por que Jesus se ausentou das nossas vidas? Por que o noivo se afastou de nós? Por que a presença de Jesus já não está em nossas vidas? Será que eu e você temos outro noivo? Será que eu e você trocamos o noivo chamado Jesus por outro noivo que tem assumido o lugar dele em nosso coração? Por que será que Jesus foi embora? Quem sabe ele chegou. E quando viu o nosso coração, não havia mais espaço para ele, porque nós preenchemos, completamos esse espaço que era dele com outras coisas. Por que será que o noivo foi embora? Será que o noivo foi embora porque o nosso amor por Jesus, aquele amor que nós declaramos quando nos convertemos, quando nos batizamos, será que esse amor foi passageiro? Será que esse amor foi uma emoção? Será que esse amor foi algo puramente emocional que veio sobre nós? Tão somente o levantar de mãos? Oséias capítulo 6, verso 4. Deus vai dizer assim para o seu povo: que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Lembram vocês do compromisso que nós fizemos com Jesus? Do nosso primeiro amor? Como a gente tinha brilho nos olhos? Quando a gente se encantava nas coisas mais simples da vida cristã? Quando tudo fazia sentido para nós? Eu quero levar vocês a pensar nessa noite que a ausência do noivo nas nossas vidas tem nos matado, gente. A gente tem morrido dia após dia. A gente tem definhado espiritualmente dia após dia. Qual foi a última vez que você chorou tocado pelo Espírito Santo de Deus? Qual foi a última vez que você entrou nessa casa de culto, de adoração ao Senhor, com expectativa de que algo acontecesse, com o seu coração cheio de que Deus se manifestaria entre nós? Qual foi a última vez, entendam isso em nome de Jesus, que você entrou aqui sem ter pressa para ir embora, sem contar as horas no seu relógio, que o culto acabasse e você pudesse ir para sua casa para viver a sua vida? Isso tem acontecido conosco, porque o noivo foi embora das nossas vidas. Ele foi embora. Jesus, se dirigindo à última igreja, nas 7 cartas que João vai escrever no Apocalipse, João começa a escrever para a igreja de Laodiceia. Uma igreja que tinha tudo. Uma igreja que tinha dinheiro. Uma igreja dentro de uma cidade que, quando foi destruída, a própria cidade teve dinheiro suficiente para reconstruir sem recursos do Estado. E a igreja se gabava, a igreja se alegrava. Mas Jesus vai dizer para ela: eu estou à porta e bato. Vocês estão celebrando, vocês estão se alegrando, vocês estão triunfantes, mas eu estou lá do lado de fora, querendo entrar. Porque um dia, sem perceber talvez, nós deixamos esse noivo embora das nossas vidas. Isso tem causado esfriamento em cada um de nós. Eu não sei você, mas como eu preciso que esse noivo retorne para a minha vida. Como eu preciso, uma vez mais, ter aquele brilho nos olhos, aquele fervor, aquela devoção, aquele ímpeto, aquele zelo, aquelas coisas que antigamente nos encantavam. Mas preste bem atenção, meus irmãos, em terceiro lugar, que uma vida com o noivo é uma vida nova.
é uma nova vida. Note comigo o verso 21 e 22, por favor. Jesus vai dizer assim: ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira o pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perderão tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Para concluir a sua fala, Jesus mostra para aqueles escribas, para os fariseus, para os seus discípulos, para os discípulos de João, ele vai contar duas parábolas. A primeira parábola ele vai falar de uma veste. De repente, alguém tinha uma roupa velha, e essa roupa velha tinha um buraco. E para preencher aquele buraco, a pessoa pegou uma roupa nova, tirou o pedaço e colocou esse remendo novo na roupa velha, entenderam? Amém? Só que existe um problema. As roupas antigamente, quando você lavava, e até algumas hoje, ela faz o quê? Ela encolhe. Então, se você pegasse um remendo novo, colocasse em roupa velha, quando essa roupa fosse lavada mais uma vez, ela iria encolher e o buraco se tornaria maior ainda. Não servia, não adiantava. A outra ilustração que Jesus vai contar, outra parábola, ele diz que não se deve colocar vinho novo em odres velhos. Por quê? O vinho novo ele ainda não fermentou o suficiente. Se você colocar um vinho novo em odres velhos, à medida que o vinho vai fermentando, ele vai se expandindo. E o odre velho não vai suportar e vai estourar. E você vai perder tanto o odre como o vinho. O que Jesus quis ensinar para nós com essa parábola? A primeira lição que Jesus traz para nós é que uma vida com o noivo não é um reparo, mas é uma nova vida. Algumas pessoas pensam que a vida cristã, a fé cristã, é tão somente uma mudança de hábito. Você vai parar de beber, você vai parar de ir para a balada, você vai largar a notada, você vai largar a prostituição, você vai parar de fazer algumas coisas na sua vida, mas isso não é cristianismo. Cristianismo não é tão somente uma mudança de hábito, mas uma transformação de coração. Cristianismo não quer tão somente fazer um reparo na sua vida, mas ele quer mudar quem você é por dentro. A fé cristã não veio para trazer uma maquiagem, um verniz. Ela veio para mudar a nossa natureza de quem nós somos. Mas em segundo lugar, a vida que o noivo chamado Jesus traz para nós, ela não se encaixa dentro dos moldes da religião. Porque vocês vão reparar que a religião só sabe fazer uma coisa: não pode. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que deixar de praticar determinada coisa. Mas a fé cristã, aquilo que o noivo traz para nós, ele faz você olhar com uma perspectiva diferente. O que a partir de agora, capacitado pelo poder de Deus, eu posso fazer? O que agora, preenchido pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, eu posso fazer de positivo? O que eu posso olhar para esse mundo, enxergar para esse mundo e colocar a minha vida como bênção para as pessoas? Não é você olhar com os óculos da religião que tão somente diz não, mas você olhar para o lado positivo. Mas a vida, meus irmãos, que Jesus traz para nós, que esse noivo traz para nós, ela enche eu e você de esperança. Jesus faz questão de usar a ilustração do noivo. Algo que nós vamos observar em todo o Novo Testamento. E Apocalipse vai falar para nós que um dia haverá bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:7 diz assim para nós: alegremo-nos e exultemo-nos, e demos-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva
já se preparou. Para aqueles que tiveram a vida transformada por esse noivo chamado Jesus Cristo, haverá uma festa que nunca mais vai se acabar. Nós, como noiva de Jesus, assim quando Ele voltar nas nuvens, que todo olho verá, que toda criatura do mundo vai enxergar, nós vamos estar ali preparados, purificados, santificados para encontrar com o nosso noivo. Entrar para uma festa, meus irmãos, que nunca vai ter fim de alegria na presença desse noivo. Porque um dia nós fomos transformados pelo noivo chamado Jesus Cristo. Mas em último lugar, meus irmãos, nessa noite, a vida que rejeita um noivo, ela tem um futuro trágico. Tem um futuro trágico. Mateus capítulo 25, verso de 1 a 13. Vai contar para nós, peço para a igreja ficar de pé, por favor. Vai contar para nós uma parábola que cada um de nós que se faz presente aqui já ouviu uma vez. A parábola das 10 virgens, as 5 nécias e as 5 prudentes. Essa parábola que Jesus conta vai mostrar para nós de que 10 virgens saíram à espera de que o noivo chegasse para a celebração da festa. Só que 5 delas eram prudentes a ponto de levar óleo sobrando. E elas se capacitaram para isso, mas 5 delas não levaram óleo suficiente. O noivo demorou. Há 2000 anos Jesus prometeu que vai voltar. E nós ainda estamos esperando. E essas virgens, todas as 10 dormiram. Mas tocaram a trombeta e disseram: olha, se prepare porque o noivo vem aí. As virgens prudentes ainda tinham a sua lâmpada acesa. Mas as nécias entraram em desespero porque o seu óleo havia acabado. Já não tinha mais o que fazer. E as virgens prudentes entraram com o noivo para a festa. As virgens nécias chegaram na porta, na entrada do banquete, bateram. Clamaram, pediram, imploraram. E tiveram que ouvir do noivo: eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. E essas virgens ficaram fora do banquete. Aqueles hoje que rejeitam um noivo chamado Jesus Cristo vão ter que ouvir lá no futuro, quando Jesus voltar: eu nunca vos conheci. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Então que nessa noite, o noivo chamado Jesus Cristo possa entrar na sua vida e trazer uma vida nova para você. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Nós te damos graça, Deus, porque um dia o Senhor, Deus, nos encontrou, nos achou. Estávamos perdidos e desamparados, mas recebemos um noivo tão precioso, Deus, que tem cuidado de nós como noivo, que tem nos protegido, que tem curado, Deus, as nossas emoções, que tem de fato sarado as nossas feridas. Mas, ó Deus, quantas pessoas, e talvez pessoas que estão aqui presentes nessa noite, ainda não conhecem esse noivo, ainda não tiveram essa experiência com Jesus. Pai Santo, nós te pedimos que Teu Espírito possa fazer esse casamento nesta noite, Deus. Ó Deus, se um dia nós deixamos que o noivo fosse embora, e isso tem trazido para nós frieza, indiferença, nós queremos nos arrepender dos nossos pecados nessa noite e clamar: volta, Jesus, para as nossas vidas. Ilumina uma vez mais o nosso coração, ó Deus. Reaviva, Pai, a nossa alma. Traz de novo, ó Pai, a experiência, Deus, que nós tivemos lá no começo, no início, ó Deus, da nossa jornada. Traz o brilho nos olhos. Traz
aquele aquecer dos nossos corações, ó Deus. Traz aquele ímpeto, Deus, para buscar as tuas coisas. Nós te pedimos em nome de Jesus, não nos abandone, Jesus, não desista de nós, porque nós precisamos do Senhor. Continue conosco, Pai, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.